Fala aí, galera do Colégio Monteiro Lobato, galera do Segundão, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Ainda bem. Galera, vamos estudar bastante. Tô aqui para trazer mais uma videoaula para vocês. Desculpa se às vezes eu não consigo olhar no lugar onde que eu tenho que olhar aqui, mas é que eu estava acostumado a gravar com o celular de pé e agora ele está carregando aqui, então pode ser que às vezes eu desvie um pouco o olhar, mas eu espero que isso não seja um fator que te faça perder a atenção, ok, galera? Pessoal, a aula de hoje ela está relacionada com a Revolução Industrial. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, que está lá no capítulo 26, pessoal. Vamos lá. Vamos procurar entender o conceito, galera. O que é Revolução Industrial, ok? Pessoal, no próprio nome já fala o que é Revolução Industrial, é a revolução das máquinas, galera. Ou seja, aonde nós vamos observar que as máquinas elas começam a ganhar os setores de produção, né? Então, aquilo que um artesão, muito provavelmente ele demorava muito tempo para fazer, aquilo que um artesão, ele participava de todos os processos de produção, nós vamos observar que a máquina vai substituir o trabalho do artesão. Perfeito? Então, quando nós falamos de revolução industrial, nós estamos falando da revolução do mundo capitalista. O mundo capitalista, de fato, o capitalismo industrial, ele está começando a surgir a partir desses princípios aqui, galera. Então, é sempre muito importante a gente entender esse conceito aqui, tá? Então, nós vamos ter transformações profundas nas relações de trabalho. Como que nós vamos mudar a relação de trabalho, professor? Nós vamos observar então que lá no período onde a galera ia e era artesã, a galera era artesã, correto? Então eles participavam de todos os processos de produção. Vamos supor que eles fossem fazer uma mesa, ok? Então eles iam lá, eles cortavam a madeira, eles traziam a madeira, eles manipulavam toda a madeira, cortava, lixava, transformava até que a madeira virasse uma mesa. Ok? Nós vamos ver que esse processo de produção ele era demorado e lento. Nós vamos observar aí que após, um pouquinho depois aí, vai surgir a manufatura, e a manufatura nós vamos ter aí uma oficina com vários artesãos dentro dessa manufatura, e essa manufatura vai acabar produzindo o produto aí um pouquinho mais rápido, ok? Mas necessariamente não era aquele ritmo acelerado de um processo industrial, ok? Então essas são as transformações na relação de trabalho. E aí quando surge a Revolução Industrial, nós vamos observar então que no mundo industrial a relação de trabalho muda. Nós vamos ter um negócio chamado divisão de trabalho, ok? Nós vamos ver que o mundo vai passar a dividir o trabalho, ok? Dentro das indústrias nós vamos ter a divisão de trabalho. Como é que funciona isso, professor? Como é que vai funcionar essa divisão de trabalho aí? É simples, vai se entender que, e é sempre muito importante a gente entender isso, tá, gente? O mundo industrial, ele é um mundo em busca do lucro, ponto. Então tudo que você puder fazer para aumentar o lucro e diminuir o tempo, é claro que não tem como aumentar o tempo, porque o dia tem 24 horas, ok? Mas o que você pode fazer para aumentar o lucro e diminuir o tempo, você deve fazer. E uma das maneiras de você diminuir o tempo é você dividindo o trabalho em várias pessoas, ok? A partir do momento que um só corta a madeira, o outro só transporta a madeira, o outro só recepciona a madeira, o outro só corta essa madeira, o outro só lixa essa madeira, o outro fica lá esperando só para colocar uma pecinha. Então, nós vamos observar que essa divisão de trabalho acabou acelerando o processo industrial. É claro que conforme foi passando o tempo, cada vez mais vai começar a surgir aí a necessidade de você ir melhorando as transformações de trabalho, né? Conforme vai passando o tempo aí, vai começando a surgir a necessidade, né? A necessidade aí de você ir reinventando os processos de trabalho até você atingir um ápice de lucratividade barra tempo, ok? Nós vamos ver que as estruturas de produção elas acabaram mudando, é claro,
né? As ferramentas que eram utilizadas na manufatura, elas não vão mais ser utilizadas na manufatura, porque nós não vamos ter mais manufatura, né? O trabalho da manufatura fica para trás, agora nós vamos ter um trabalho padronizado, um trabalho aonde a qualidade ela não é mais... A qualidade ela já não é mais levada em conta. Nós vamos observar aí que entre qualidade e produção e número e volume de produção, a galera vai optar pela segunda opção, volume de produção sempre, ok? Nós vamos ver que existe um impacto muito grande, né, nesse modelo de organização de sociedade. Por quê? A partir que você tem um choque na área econômica, na organização econômica, né? Apenas lembrando que Revolução Industrial é revolução no campo econômico. Nós vamos ter também no mesmo período uma outra grande revolução, que é a Revolução Francesa, que é intitulada como Revolução Burguesa, e a partir do momento que essa revolução ela entra em cena, nós vamos ter uma mudança no cenário político. Essa mudança nesse cenário econômico e essa mudança nesse cenário político são mudanças que vão acabar acarretando mudanças na sociedade. Então, a sociedade ela vai começar a se transformar justamente porque a questão política e a questão econômica, elas estão mudando. Pessoal, uma dica para vocês, sempre em história, para uma mudança de era, você precisa de uma mudança política e uma mudança econômica radical. Exemplo, saída da Idade Antiga para a Idade Média, nós vamos ter queda de Roma e o início do feudalismo, ou seja, mudança no perfil político, mudança no perfil econômico. Saída da Idade Média, começo da Idade Moderna. Então nós vamos ter aí o feudalismo saindo de cena, que era o modelo político, e o escambo, que era o modelo econômico, saindo de cena. E aí nós vamos ter no lugar aí a monarquia absolutista, um outro modelo de governo, e nós vamos ter o mercantilismo, que era o sistema econômico. São dois modelos completamente diferentes entre si, ok? Nós vamos ter aí também nós vamos ter aí a mudança posteriormente, né, da Idade Média para a Idade Contemporânea, né, Revolução Francesa, e aí nós vamos ter a queda do absolutismo monárquico e o início de uma democracia burguesa, e a queda do mercantilismo e o início da aplicação daquilo que nós vamos entender por liberalismo, que é uma das bases do capitalismo, que é uma das bases também desse modelo de produção industrial em larga escala. A grande questão é como que nós vamos pensar a sociedade a partir dessas mudanças políticas e econômicas. Porque nós vamos observar que a questão econômica ela vai ter muita influência na questão de formação de sociedade. Tá? Já diria isso o filósofo economista, né, chamado Karl Marx. Não tenho preconceito, ok? Não tenho preconceito, é só uma leitura, só para a gente poder entender como a sociedade da época ela estava se montando. Caminhado com sociologia, vocês vão estudar os clássicos Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, e aí nós vamos ver que, por exemplo, o Karl Marx, ele tenta explicar uma sociedade ali para o período, eu acredito que ele explica ela muito bem, só que ele não pensa para o século XIX e XX, certo? Ele não pensa nas mudanças, até porque não dá tempo, porque Karl Marx não termina todas as suas obras. O que nós temos são interpretações dos escritos de Karl Marx, é o que nós costumamos chamar de marxismo, certo? Então toda a interpretação de uma leitura de Marx é uma interpretação que vai levar esse nome, uma interpretação marxista. Então tudo que está pautado aí em Marx é uma interpretação marxista da coisa, ok? Seguindo aqui, pessoal, nós vamos observar então, por exemplo, que nem o Max Weber, ele pensa uma sociedade para dali da frente, né? Uma sociedade burocrática, uma sociedade organizada, uma sociedade democrática, aonde ela vai conseguir se sustentar, né? E o Emile Durkheim, que é o mais pé no chão de todos, fala muito sobre a questão da relação de trabalho e como essa relação de trabalho ela vai moldar a sociedade, e essa sociedade ela está pautada nas relações de trabalho, né? Ele vai trazer essa concepção, tanto é que ele traz o comparativo, né, de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, ok? Seguindo aqui na nossa explicação, pessoal, qual que vai ser a origem dessa revolução industrial? Ok? Primeiro ponto, vamos ter lá a acumulação de capital gerada pelo renascimento do cidadão, ou melhor, das cidades,
pela expansão marítima europeia, pela a economia mercantil e pela colonização da América. Todos esses são fatores, pessoal, que vão acabar fazendo com que a burguesia acumule dinheiro. A grande questão é a acumulação de capital na mão da burguesia, porque quem vai promover os avanços industriais é a própria burguesia, interessada em aumentar os seus rendimentos, aumentar os seus lucros, aumentar o seu poder financeiro, porque a burguesia entendia a seguinte questão: se eu aumento meu poder financeiro, eu acesso a política. O grande objetivo da burguesia é ganhar dinheiro para acessar poder, ok? Essas são as leituras que nós podemos fazer, tá? Nós temos outras leituras também, como era uma ordem natural da sociedade, e assim como era uma ordem natural da sociedade, é óbvio que a classe dominante iria dominar. É até meio que redundante isso, né? Se você dá... Eu vou fazer uma analogia bem idiota aqui, perdão, o espaço da aula. Mas se você entrega uma arma de fogo na mão de uma criança de 10 anos, todas as pessoas dentro de uma casa vão ficar reféns a essa criança, porque quem tem o poder é ela, nas mãos dela, na figura da arma de fogo. Perfeito? Se a gente pegar essa ilustração e jogar para a realidade que nós estamos falando, quem tinha o capital na mão era a burguesia. Se a burguesia tem o capital na mão e ela quer chegar no poder e ela consegue chegar no poder, a partir do momento que ela tiver capital e ela tiver poder, ela vai ter essa arma simbólica na mão dessa criança, ok? Então, a partir do momento que nós entendemos que a burguesia ela tinha todo o aparato para se chegar no poder e ela chega no poder, aí nós começamos a compreender como que a nossa democracia está pautada nos nossos dias de hoje. Ok? Pessoal, a nossa história do século XVIII, XIX, XX e XXI agora, o século que nós estamos, ela é pautada em interpretações de como o iluminismo, como é que é a ideia iluminista. Segunda coisa, como que essa ideia iluminista ela é pega e como ela é aproveitada. Terceiro, qual é o resultado que essa dominação dessa burguesia, se valendo da ideia iluminista, qual vai ser o resultado que isso vai gerar para as sociedades seguintes? Essa é a ideia básica e primordial aí que nós vamos ter aí da interpretação da Revolução Industrial, Revolução Francesa, que vai acabar levando para o lugar onde nós estamos hoje, certo? Inclusive, é até uma dica de leitura. Normalmente vocês costumam fazer essa leitura no terceiro ano do ensino médio, mas é uma leitura filosófica de um filósofo chamado Jürgen Habermas. Se eu não estou enganado, ele está vivo ainda, um senhor velho, cabeça branca já. Jürgen Habermas, ele traz um aparato de conhecimento pautado em cima da questão da linguagem, né? Da linguagem operacional. Como que as ideias iluministas elas acabaram sendo utilizadas por uma classe dominante que estava ansiando pelo poder, né? Porque existe uma façanha muito grande aí no meio, né? Você pega as ideias iluministas, a ideia iluminista é uma coisa. Como a burguesia pega e adere a essa ideia iluminista é uma outra situação, né? Então seria mais ou menos uma outra metáfora aí interessante, né? A gente descobriu o plutônio para produzir energia nuclear para a energia ficar barata. Só que teve gente que descobriu que o negócio explode e dá para matar gente. É mais ou menos essa ilustração, entendeu? Então, você tem um objeto que você pode ser utilizado para o bem, só que nós vamos ver que isso potencialmente pode ser usado para o mal. Aqui, no caso, o bem seria as ideias iluministas para libertar um mundo escravocrata, as ideias iluministas para trazer uma liberdade de comércio, as ideias iluministas para trazer igualdade de sociedade. Como que essas ideias iluministas elas serão utilizadas? Nós vamos ver que as ideias iluministas, então, elas serão utilizadas partindo do pressuposto que esse grupo de burgueses está no poder. Se eles estão no poder, eles detêm o poder. Se eles detêm o poder, eles querem satisfazer as suas próprias vontades. Se eles querem fazer as suas próprias vontades, eles não estão interessados no bem comum. Se eles não estão interessados no bem comum, eles não são democráticos. Se eles não são democráticos, mas eles dizem que estão criando uma democracia, então nós estamos criando uma democracia completamente pautada em cima de padrões e costumes que não tem nada a ver com democracia. Mas a gente costuma chamar de democracia mesmo assim, por quê? Porque nós temos razoáveis participações políticas aí, que não vão
não vão trazer desrespeito a nada. E não vão ser nada também. Entendeu? Então, e esse é o jogo capitalista da coisa, né? Se a gente entra muito... E detalhe, pessoal, que a gente só tá falando da ideologia de como que pautou a ideia da Revolução Industrial, ok? Mas é sempre muito importante a gente trabalhar esse conceito. E aí a gente pega, por exemplo, o mundo capitalista. O mundo capitalista, ele é um mundo selvagem. Só que quem não gosta de ter iPhone? Todo mundo gosta, não gosta? Vocês aí que provavelmente vão assistir a minha aula, vocês vão assistir, sei lá, de um iPhone, ou vocês vão assistir, sei lá, de um computador aí de 10 mil reais, não sei, né? Da realidade dos países de vocês, ou também não, né? Ou vocês vão assistir um positivo que também serve para popularizar a tecnologia, né? Enfim, independente qual é o produto que você vai utilizar, mas você vai consumir, né? Se você tem um produto que ele não é tão bom, mas você quer consumir um melhor, por que você quer consumir um melhor? Porque ele tem mais tecnologia, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Ou se não, é pelo mero fetichismo, né? Como, por exemplo, eu quero ter um iPhone, pra quê? Você mexe com planilha? Não. Você opera na bolsa de valores? Não que um Samsung também não deve fazer isso, mas, enfim, são ferramentas mais fáceis, né? Você opera milhões na bolsa? Não. Você precisa de um celular completamente codificado, como o iPhone, por exemplo, que os índices de hack no iPhone é de 6%, é pouco, né? Então você mexe com grandes valores para ter os seus dados todos protegidos? Também não. Você vai usar o seu celular para quê? Para rede social e para baixar joguinho. Então isso é um fetichismo trazido pelo mundo capitalista, que é implantado muitas vezes na nossa cabeça, e é implantado na nossa cabeça justamente para fazer com que a gente não pense em participar dos processos políticos, não faça a gente pensar em se interessar pela vida, e faz a gente achar a história uma tremenda chatice, né? É o que eu costumo dizer, mas história pode até ser chato, né? Mas mais chato é ser idiota, entendeu? Então é mais ou menos essa ideia aí que nós precisamos trabalhar. Ok? Mais um fator aqui da origem, né? Despovoamento rural com cercamentos e migração para as cidades inglesas. Pessoal, esses cercamentos aqui vai fazer com que as pessoas elas tenham terras. E quem tem, quem não tem, não tem. Ou seja, quem tem a terra vai acumular capital. Quem acumular capital vai poder investir no avanço industrial. Quem não tem, vai trabalhar para quem tem. É aí que surge a relação do proletário e do patrão, certo? Patrão é aquele cara que detém o meio de produção. O que é o meio de produção? É a máquina, é a ferramenta, é o barracão, enfim, enfim, certo? Isso é o meio de produção, ou seja, é o meio pelo qual o cara vai operar para que o produto fique pronto. O que o proletariado vai ter? A mão de obra, né? A mão de obra. Então ele vai vender a mão de obra em troco de um salário, em troco de uma recompensa, em troco de uma compensação financeira. É assim que vai acontecer, ok? Nós vamos ter aí também desenvolvimento de novas técnicas de produção e surgimento do maquinismo, ou seja, surgimento da máquina, né? Da máquina a vapor, tá? Pessoal, vamos também trabalhar aqui a seguinte questão. Nós vamos ter aí, vamos dar ênfase nos dois primeiros períodos da Revolução Industrial, ok? Que é a revolução da máquina, né? Surgimento da máquina a vapor. Se nós estamos falando de máquina a vapor, nós estamos falando de carvão, mineral e minério de ferro, certo? Nós vamos ter uma segunda etapa da Revolução Industrial, que é a partir do século XIX. Nós vamos ter não mais a energia a vapor, mas a energia elétrica, né? E nós vamos ter como ferramentas, como matérias-primas, o petróleo, né? E o aço, ok? O aço ele é muito mais maleável e manipulável do que o ferro, e às vezes, muitas vezes mais resistente, né? E nós vamos ter aí também o petróleo, né? Os motores a combustão, os motores a explosão, eles vão começar a surgir a partir daí, galerinha, beleza? Só para a gente poder encerrar a aula aqui, trabalhando esse conceito, nós vamos ter aí também, então, nós vamos ter aí a terceira etapa da Revolução Industrial, que é a etapa da automação industrial. Tudo se torna automático, né? Então você bate palminha, a luz apaga, a luz acende, enfim, esse tipo de coisa. Automação industrial, certo?
E nós vamos ter também, seguindo a automação industrial, que você consegue fazer tudo através de um clique, tudo através de um, sei lá, um celular, você liga o fogo, apertando um botão do celular, enfim, né? Normalmente, né, meros mortais igual nós, né, proletariados, jamais teremos acesso a essas questões. Vamos ter acesso a uma coisa ou outra bem mínima, bem rasa, e a gente vai ficar muito feliz com isso. E essa felicidade vai ser fruto do fetichismo capitalista, que a gente já acabou de falar. Mas nós vamos observar também, pessoal, que nós vamos ter uma quarta etapa da Revolução Industrial, que é o que nós acreditamos viver hoje. Inclusive, isso caiu no vestibular do ano passado, né, que é a quarta etapa, que é a Revolução Ecológica, né? É a automação industrial sem poluir o meio ambiente. Seria mais ou menos a tecnologia híbrida, né? Mas aí você olha para a tecnologia híbrida, por exemplo, você pega lá um carro híbrido. Vamos pegar um exemplo de um carro aí como o Ford Fusion, por exemplo. O Ford Fusion, o híbrido, ele é mais de 140 mil reais. Eu não tenho 140 mil reais para comprar um carro desse. Entendeu? Então, nós vamos ver que essa revolução tecnológica ela não vai chegar nas classes básicas, né? Vai chegar nas classes altas. Quem vai ter acesso a essa revolução vai ser a galera da classe alta. Beleza, galerinha? Eu espero ter contribuído bastante com o estudo de vocês. Essa aula ela pode ser reproduzida na semana que vem, porque são razoavelmente os mesmos conteúdos, ok? Estudem bastante. Qualquer dúvida eu estou à disposição no meu número particular ou no e-mail. Um forte abraço, até mais.